na escola secundária Aurora do Saber, um imponente edifício de tijolos vermelhos situado no coração de um subúrbio tranquilo, Jeffrey era uma lenda. Seu cabelo constantemente bagunçado, olhar travesso e risada contagiante o tornavam inconfundível pelos corredores. Jeffrey, dirija-se ao gabinete do diretor, exclamou a senhora Cynthia, a supervisora de disciplina, enquanto Jeffrey corria pelos corredores com um sorriso malicioso. Não era incomum vê-lo lançando aviões de papel das janelas do segundo andar ou pregando peças inofensivas em professores e colegas de classe. Ao lado de seus amigos inseparáveis, William e Lydia, eles formavam o trio infame no fundo da sala. William, com seus óculos de armação grossa e humor afiado, sempre tinha uma piada ou comentário sarcástico pronto. Sabe, se ganhássemos $1 cada vez que o Jeffrey fosse mandado para o gabinete do diretor, seríamos milionários, ele costumava dizer, arrancando risadas de Lydia, a mais sensata do grupo, com seus cachos dourados e olhar penetrante. No entanto, não era apenas a natureza brincalhona de Jeffrey que chamava a atenção. Ele tinha um talento especial, quase mágico. Em seu tempo livre, ele fazia pulseiras artesanais. Começou como um hobby usando contas coloridas e fios, mas rapidamente evoluiu para designs intricados e únicos. Lydia perguntou a Jeffrey uma vez, como você cria esses designs incríveis? É como se cada pulseira contasse uma história. Jeffrey apenas piscou e respondeu, elas contam, Lydia. Cada uma é inspirada por alguém ou algo da escola. Não demorou muito para que as pulseiras se tornassem um item cobiçado na escola. Estudantes de todas as idades se alinhavam durante os intervalos, esperando que Jeffrey fizesse uma pulseira personalizada para eles. Ei, Jeffrey, você poderia fazer uma pulseira com as cores do time de futebol? Perguntou Robert, o capitão do time. Jeffrey, sempre com um sorriso no rosto, concordou e trabalhou meticulosamente em cada pedido, garantindo que cada pulseira fosse perfeita. Aqui está, Robert, feita especialmente para você. Que ela lhe traga sorte nos jogos, dizia, entregando a pulseira ao jogador agradecido, no meio das brincadeiras e travessuras. O talento de Jeffrey brilhava, revelando que por trás da fachada de brincalhão havia um artista dedicado, apaixonado por sua arte. A senhora Catherine Rivera era uma figura inconfundível na escola secundária Aurora do Saber. Sua postura ereta, óculos redondos refletindo as luzes do teto fluorescente e cabelo meticulosamente preso em um coque apertado contrastavam com sua pele clara e rugas que contavam histórias de décadas dedicadas ao ensino. Ao entrar em sua sala de aula, uma placa de madeira na porta exibia a senhora Catherine Rivera, literatura americana. Nas paredes, havia citações literárias, enquanto um monte de livros clássicos repousava em sua mesa ao lado de uma caneca que dizia, eu sou a professora. É por isso que estou certa. Era uma manhã ensolarada enquanto a turma se preparava para mais uma aula. Mas quando Jeffrey e seus amigos entraram na sala, a atmosfera mudou. Sussurros cessaram e os alunos se acomodaram em suas carteiras, temendo a repreensão da professora. Jeffrey tentou amenizar o clima com uma de suas piadas clássicas. Sabe, se Shakespeare estivesse vivo hoje, com certeza usaria emojis em seus sonetos, exclamou, esperando risos da turma. A senhora Catherine, sem erguer os olhos de sua lista de presença, respondeu com sarcasmo. Talvez, Sr. Jeffrey, se Shakespeare tivesse você como aluno, ele teria desistido de escrever e se tornado um comediante. A sala inteira riu, mas foi um riso tenso, pois ninguém queria ser o próximo alvo. Seus conflitos eram quase diários. Em um dia particularmente desafiador, Jeffrey esqueceu de entregar sua análise de Dom Quixote. A senhora Catherine, ao perceber isso, perguntou a Jeffrey, onde está sua análise do sonho americano também, Sr. Jeffrey? Jeffrey, tentando esconder seu nervosismo com humor, respondeu, senhora Rivera, estou vivendo o sonho americano, não o analisando. Ela o encarou por um longo segundo. Seus óculos ampliavam seus olhos, e ela disse, seu charme e humor não vão te levar longe aqui, Jeffrey. Este é um lugar de aprendizado, não um palco de comédia.
A senhora Catherine era respeitada e temida, mas sua paixão pela literatura era inegável. Sua rigidez era sua maneira de preparar os alunos para os desafios do mundo. No entanto, com o Geoffrey, a batalha de vontades estava apenas começando. O sol da tarde lançava uma luz dourada através das janelas da sala de aula na escola secundária Aurora do Saber, criando um contraste acentuado com a atmosfera elétrica pulsante no interior. Os alunos estavam agitados devido à última travessura de Geoffrey. Ele havia orquestrado uma brincadeira em que, puxando uma corda escondida, centenas de folhetos coloridos caíam do teto, cada um contendo uma piada. Alguns alunos riram, enquanto outros pareciam chocados com a audácia, mas todos os olhos se voltaram para a frente da sala, onde a senhora Catherine Rivera permanecia como uma tempestade prestes a desabar. Seu rosto normalmente pálido estava corado de irritação, e seus olhos se fixaram em Geoffrey com um olhar intenso. É isso que você considera uma contribuição valiosa para a sua educação, Sr. Geoffrey? Ela perguntou, sua voz transbordando de desdém. Geoffrey, sempre rápido com suas respostas, tentou se defender com seu charme típico. Bem, Sra. Rivera, eu achei que a turma poderia usar um pouco de cor e humor. Um murmúrio de risos encheu a sala. Mas a Sra. Catherine não estava de humor para brincadeiras. Você acha isso engraçado? Você pensa que pode simplesmente perturbar minha aula com suas palhaçadas e sair impune? Geoffrey hesitou por um momento, um vislumbre de insegurança aparecendo em seus olhos. Mas antes que pudesse responder, a Sra. Catherine continuou. Sua voz carregada de frustração e decepção. Você tem talento, Geoffrey, mas o desperdiça todos os dias com essas brincadeiras infantis. Diga-me, onde você acha que isso vai te levar? Você realmente acredita que vai conseguir algo na vida agindo assim? A sala inteira prendeu a respiração. Os alunos trocaram olhares desconfortáveis, sabendo que aquelas palavras tinham mexido com Geoffrey. A confiança habitual de Geoffrey vacilou. Mas, em vez de parecer derrotado, seus olhos ganharam uma nova determinação. Obrigado, Sra. Rivera, ele disse, sua voz calma e controlada. Eu vou provar não apenas para você, mas para todos, que posso ser mais do que apenas o palhaço da turma. Aquelas palavras, longe de esmagá-lo, se tornaram a chama que iluminou seu caminho. A reprimenda da Sra. Catherine, em vez de esmagá-lo, deu-lhe algo a provar, tornando-se sua maior força motriz. De volta à sua casa, Geoffrey assumiu o controle de um cômodo específico, sua garagem. Era um espaço pequeno, mas ele o transformou em um local movimentado cheio de criatividade. Carretéis de corda, contas de todas as cores e esboços de novos designs de pulseira estavam espalhados por toda parte. A cada dia, ele trabalhava meticulosamente, moldando, entrelaçando e criando designs únicos que se tornaram a marca registrada de suas pulseiras. Lídia, sempre ao seu lado, sugeriu um dia enquanto tomavam café na pequena cozinha adjacente: você já pensou em levar suas pulseiras para uma feira de artesanato? Ouvi dizer que haverá uma grande na Filadélfia no próximo mês. Geoffrey, um tanto hesitante, respondeu: eu não sei, Lídia. E se ninguém gostar do meu trabalho lá? Aqui, as pessoas me conhecem, mas em uma cidade grande, é diferente. Ela o desafiou com um olhar e disse: é exatamente por isso que você deveria ir, para que mais pessoas possam conhecer e apreciar o seu trabalho. E eu vou te ajudar nos fins de semana que se seguiram. Os dois fizeram várias viagens a feiras locais e regionais. Com cada feira, Geoffrey percebeu que seu trabalho não só era apreciado, mas também procurado. As pessoas vinham até ele, fascinadas pela originalidade e detalhe de suas pulseiras. Alguns até pediam designs personalizados, expandindo ainda mais seu alcance. Lídia apresentou Geoffrey ao mundo digital. É hora de ir para o mundo digital, ela disse animada, tirando seu laptop. Em apenas alguns dias, eles criaram um elegante site que mostrava galerias de seu trabalho, vídeos de Geoffrey em ação e um espaço para pedidos. As redes sociais se tornaram o próximo passo.
O Instagram será perfeito para você, insistiu Lydia, criando um perfil para as pulseiras de Jeffrey. Fotos das pulseiras, muitas vezes tiradas ao fundo de pores do sol ou nas mãos de modelos, começaram a atrair seguidores de todos os cantos dos Estados Unidos. Comentários como "eu preciso de uma dessas pulseiras agora", ou "você envia para Oregon", se tornaram comuns. Influenciadores começaram a usar as pulseiras de Jeffrey e marcá-las em suas postagens. Em questão de meses, o que começou como um hobby em uma sala de aula de uma escola secundária em um subúrbio tranquilo se transformou em uma marca emergente reconhecida em várias cidades americanas. A determinação de Jeffrey, aliada ao apoio e visão de Lydia, o catapultava para o sucesso no auge de seu sucesso inicial. Jeffrey logo percebeu que a escalada até o topo estava repleta de obstáculos enquanto participava de uma feira em Atlanta. Ele encontrou um vendedor que tinha pulseiras quase idênticas às suas, mas de qualidade inferior e a um preço mais baixo. "É tudo parte do jogo, meu amigo", disse o vendedor com um sorriso cínico quando Jeffrey o confrontou. "Seu design é popular, e eu só estou surfando na onda." Furioso e frustrado, Jeffrey considerou desistir várias vezes. Era desanimador ver outros lucrando com suas ideias originais. Além disso, à medida que seu negócio crescia, ele começou a sentir a pressão financeira. Investir em materiais de qualidade, marketing e viagens para feiras começou a consumir uma grande parte de seus lucros. Numa noite sombria, sentado em sua garagem, Jeffrey estava prestes a jogar a toalha quando William entrou, segurando 2 xícaras de café. "Vi essa tempestade se formando, meu amigo", disse William, entregando uma xícara a Jeffrey, "mas você não está sozinho nisso." Jeffrey olhou para ele, seus olhos vermelhos e cansados. "Eu simplesmente não esperava que fosse tão difícil. William, em todos os lugares que eu olho, tem alguém tentando me derrubar ou copiar o que eu faço." William, sempre o pragmático, respondeu, "É porque você está fazendo algo que vale a pena. As imitações são apenas uma confirmação disso." "Mas é aí que eu entro. Vamos estruturar isso, criar um plano de negócio sólido, proteger seus designs e expandir de forma inteligente." Com William ao seu lado, atuando como seu gerente de negócios, eles começaram a reformular a operação. Licenças foram adquiridas, designs foram patenteados e novas estratégias de marketing foram implementadas. E toda vez que Jeffrey pensava em desistir, as palavras da senhora Martha ecoavam em sua mente. "Você realmente acredita que vai ser alguém na vida agindo assim?" Aquelas palavras, ditas tão severamente na época em que foram ditas, agora serviam como um lembrete de que ele tinha algo a provar. E com William e Lydia ao seu lado, a determinação de Jeffrey nunca vacilou, mesmo diante dos maiores desafios. As luzes brilhantes da cidade nunca haviam brilhado tão intensamente para Jeffrey. De sua humilde garagem em um subúrbio tranquilo, ele agora se encontrava nos estúdios iluminados de Nova York, se preparando para sua primeira aparição em um talk show nacional. Uma maquiadora dava os retoques finais em seu rosto. Ele rememorou os primeiros dias vendendo pulseiras para colegas de escola e como sua vida havia mudado drasticamente em tão pouco tempo. Um assistente de produção se aproximou, entregando-lhe um microfone e orientando sobre sua entrada. O apresentador, David, era conhecido por seu carisma e sua habilidade de extrair histórias emocionantes de seus convidados. À medida que o talk show começou, o apresentador disse: "E nosso próximo convidado é um exemplo brilhante de tenacidade e empreendedorismo jovem, vindo de um pequeno subúrbio. Ele transformou sua paixão por fazer pulseiras em uma marca nacional. Senhoras e senhores, por favor, deem as boas-vindas a Jeffrey", entrando no palco sob aplausos calorosos. Jeffrey cumprimentou David com um firme aperto de mão. Eles se acomodaram em poltronas confortáveis, e o entrevistador começou: "Jeffrey, sua história é verdadeiramente inspiradora. Conte-nos, como é se tornar um exemplo para tantos jovens?" Jeffrey respirou fundo. Jeffrey respondeu: "Sabe, David, comecei isso porque amava fazer pulseiras e queria provar algo a mim mesmo. Nunca imaginei que chegaria tão longe.
Mas se há algo que quero que as pessoas tirem da minha história é que nunca devemos subestimar nosso potencial e paixão. Nas semanas seguintes, Jeffrey foi convidado para diversos outros programas e noticiários, jornais e revistas destacaram sua jornada, e ele se tornou o rosto de campanhas que incentivavam o empreendedorismo jovem. Escolas e universidades o convidaram para palestrar, buscando inspirar seus alunos com sua história de determinação. Em um evento especialmente memorável em Chicago, um jovem se aproximou dele depois de seu discurso, com lágrimas nos olhos, e disse: "Você me fez acreditar que posso fazer algo com minha paixão por desenhar." Obrigado, Jeffrey. Foi nesses momentos que Jeffrey percebeu o verdadeiro impacto de sua jornada. Ele não era apenas um empreendedor de sucesso. Tornará-se um farol de esperança para muitos jovens, mostrando-lhes que, com paixão e perseverança, os sonhos podem se tornar realidade. No entanto, a vida não sorriu para a senhora Catherine Rivera como fez para Jeffrey. Após décadas dedicadas à educação, a senhora Catherine Rivera se viu em um capítulo da vida para o qual não estava preparada. A aposentadoria, que deveria ter sido um período de descanso e contentamento, foi marcada pela adversidade. Sentada em sua modesta sala de estar, cercada por fotografias de turmas passadas e prêmios de ensino, ela revisou suas contas médicas acumuladas na mesa. Uma série de problemas de saúde, incluindo uma cirurgia no quadril e complicações cardíacas, consumiram uma parte significativa de suas economias. O plano de saúde da escola, que ela acreditava ser suficiente, não cobria todos os procedimentos e medicamentos necessários. A senhora Catherine, ecoou a voz de sua vizinha, Linda, da porta. "Eu trouxe uma sopa que fiz. Pensei que você poderia gostar." "Oh, Linda", disse Catherine com um sorriso cansado. "Você sempre sabe quando preciso de um pouco de gentileza. Entre, querida." Enquanto saboreava a sopa quente, Linda, notando os documentos na mesa, tentou abordar o assunto com delicadeza. "Catherine, sei que você está passando por tempos difíceis. Se precisar de ajuda ou apenas quiser conversar, estou aqui." Catherine suspirou profundamente. "Agradeço sua gentileza, Linda. É só que, depois de todos esses anos de ensino, nunca imaginei que minha aposentadoria seria tão tumultuada. Parece que os problemas não param de surgir." Linda apertou suavemente a mão de Catherine. "Eu sei que você é uma mulher forte e resiliente. Você vai superar isso." Catherine sorriu. "Eu tentei, querida, mas às vezes sinto falta da sala de aula. Dos alunos. É onde eu encontrava propósito e distração." Era verdade. Por mais desafiadores que alunos como Jeffrey pudessem ser, seu ensino lhe dava um senso de propósito. A sala de aula era seu refúgio, um lugar onde ela podia fazer a diferença. Agora, enfrentando desafios pessoais, ela se sentia desconectada desse mundo e ansiava por um senso de pertencimento. Como o destino, como sempre, tinha seus próprios planos. Enquanto a senhora Catherine navegava por esse novo capítulo, um encontro inesperado com Jeffrey estava prestes a mudar o curso de sua história mais uma vez. O destino já havia traçado o caminho para os dois terem um encontro épico e cheio de emoção em um dia comum. Jeffrey estava dirigindo pelas ruas de sua cidade natal. Naquele dia, uma chuva intensa caía sobre a pequena cidade de Aurora do Saber. Nuvens escuras enchiam o céu, dando à cena um tom cinza e melancólico. Poças de água nas ruas refletiam as luzes intermitentes dos carros que passavam. Jeffrey estava dirigindo seu elegante carro esportivo, um Jaguar azul escuro, pelas ruas familiares de sua infância. A música suave do rádio contrastava com o constante som da chuva no teto do carro. Ele estava perdido em pensamentos sobre seus tempos antigos quando algo chamou sua atenção à beira da estrada. Em um ponto de ônibus estava uma figura familiar, uma mulher com postura digna, cabelos grisalhos presos em um coque, óculos de armação redonda e um sobretudo encharcado pela chuva.
Era a senhora Catherine Rivera por um breve momento, memórias de conflitos na sala de aula, reprimendas e aquelas palavras que haviam despertado sua determinação inundaram a mente de Jeffrey. Sem pensar duas vezes, ele estacionou o carro no acostamento e abaixou o vidro. Senhora Catherine, é você? Exclamou Jeffrey, surpreso. A mulher virou-se ligeiramente, surpresa, e seus olhos se iluminaram com o reconhecimento. Jeffrey, meu Deus, como você mudou! Está chovendo muito, senhora Catherine. Posso oferecer uma carona? Parece que o ônibus não vai chegar tão cedo, disse ele, fazendo um gesto para o assento vazio ao seu lado. Ela hesitou por um momento, olhando para o carro luxuoso e depois para Jeffrey. Bem, se você insiste. Obrigada. Jeffrey rapidamente saiu do carro, abrindo a porta do passageiro para ela. Ela entrou, grata por escapar da chuva. O interior do carro estava quente e aconchegante, com um suave aroma de couro. Disseram que o ônibus está atrasado por causa de uma árvore caída mais adiante na estrada, explicou ela. Não se preocupe, senhora Catherine. Vou te levar para casa, respondeu Jeffrey com um sorriso. Enquanto dirigiam, o silêncio inicialmente constrangedor deu lugar a uma conversa animada, relembrando os velhos tempos e compartilhando as reviravoltas da vida. Esse encontro inesperado sob a cortina de chuva marcaria o início de uma nova fase em suas vidas. O suave rugido do motor do Jaguar contrastava com a melodia das gotas de chuva contra a janela. A atmosfera dentro do carro era quente e envolvente, com as gotas de água escorrendo pelo vidro, fazendo com que o mundo lá fora parecesse distante, criando uma bolha de intimidade para os dois ocupantes. Sabe, senhora Catherine, Jeffrey começou, mantendo sempre os olhos na estrada, quando eu estava na escola, muitas vezes senti que o mundo estava contra mim. Mas suas críticas, aquelas palavras, me deram algo a provar. A senhora Catherine ajustou seus óculos. Jeffrey, eu sempre soube que havia um fogo dentro de você. Talvez minhas palavras não tenham sido as mais gentis, mas eu realmente queria que você direcionasse sua energia de forma produtiva. Ele riu suavemente. Você foi o estopim que eu precisava. Graças a você, procurei maneiras de melhorar e crescer a cada pulseira que vendi, a cada negócio que fechei. Lembro-me das suas palavras. Era como se a cada passo eu estivesse tentando provar algo. Ela o olhou, seus olhos expressando uma mistura de arrependimento e admiração. Ouvi falar do seu sucesso, Jeffrey. Não posso negar que, a princípio, senti uma pontada de culpa por ter sido tão dura. Mas ao ver onde você chegou, sinto um orgulho imenso. Mesmo que as circunstâncias não tenham sido ideais, estou feliz por ter sido, de alguma forma, parte da sua jornada. Jeffrey estacionou o carro em frente à modesta casa da senhora Catherine. Ele se virou para encará-la. Senhora Catherine, obrigado. Não apenas pelas palavras, mas pela paixão e dedicação com que você ensinou todos nós. Eu sei que tivemos nossos momentos, mas olhando para trás, percebo que você só queria o melhor para seus alunos. Lágrimas brilharam nos olhos da senhora Catherine. A vida é feita de momentos, Jeffrey. E acredite ou não, você foi um dos alunos que mais me impactou. Vejo agora que ambos tínhamos nossas lições a aprender. Eles compartilharam um abraço caloroso e significativo, selando uma compreensão não dita. A chuva, que antes parecia um impedimento, agora servia como pano de fundo para um reencontro transformador. Após a jornada que levou a esse reencontro emocionante, o Jaguar parou suavemente em frente à pequena casa da senhora Catherine. E enquanto o som da chuva criava um ritmo constante ao redor, Jeffrey sentiu um puxão em seu coração. Aquela mulher que, um dia, o desafiara com suas palavras cortantes estava agora vulnerável diante dele, e ele não podia simplesmente seguir em frente. Senhora Catherine, Jeffrey começou, hesitante. Eu tenho uma proposta para você. Ele se virou para olhá-la, seus olhos buscando os dela. Eu sei que você tem um talento incrível para o ensino.
Já pensou em dar aulas particulares? Ela parecia surpresa, seus olhos se alargando atrás dos óculos. Jeffrey, eu aprecio a oferta, mas não tenho os recursos ou conhecimento para começar algo assim. Jeffrey sorriu. E se eu pudesse ajudar você com isso? Investir em sua educação contínua. Ajudá-la a montar um pequeno negócio, não como caridade, mas como uma parceria. Uma forma de agradecer por tudo que você fez por mim, mesmo que eu não tenha percebido na época. Uma onda de emoção passou pelo rosto da senhora Catherine. Você faria isso por mim, Jeffrey? Você me lançou um desafio, senhora Catherine. Agora, quero oferecer uma oportunidade. A senhora Catherine, tocada pela pessoa maravilhosa que Jeffrey se tornou, aceitou a proposta, sabendo que precisava de um propósito na vida. E o universo estava proporcionando uma oferta irresistível. Nos meses seguintes, Jeffrey manteve sua promessa. Ele contratou tutores para aprimorar as habilidades pedagógicas da senhora Catherine e ajudou a montar um espaço adequado em sua casa para aulas particulares, com a assistência de Lydia. Eles criaram um site e presença nas redes sociais, atraindo estudantes de toda a cidade. O estúdio de aprendizado da senhora Rivera rapidamente se tornou uma sensação local. Estudantes com dificuldades em disciplinas escolares buscaram sua sabedoria e paciência, e com o tempo, seus serviços estavam em tão alta demanda que ela teve que contratar mais professores para atender. Em uma ensolarada tarde, Jeffrey visitou o estúdio, observando a senhora Catherine, que agora irradiava renovada confiança, o que o fez sentir uma profunda satisfação. Ela se aproximou dele, os olhos brilhando. Jeffrey, você me mostrou que todos nós temos a capacidade de mudar e crescer, não importa a nossa idade ou circunstâncias. Jeffrey sorriu. A transformação, senhora Catherine, é uma rua de mão dupla. Assim como você me ajudou a encontrar meu caminho, tenho a honra de fazer o mesmo por você. Ambos compartilharam um momento refletindo sobre as reviravoltas inesperadas da vida e o poder de uma segunda chance. Os dias passaram, e o relacionamento deles se fortaleceu, a amizade se aprofundando e o respeito mútuo florescendo. Em um dia comum, o sol estava se pondo, lançando longas sombras dos prédios na cidade de Aurora do Saber, criando padrões no chão. Jeffrey e a senhora Catherine estavam sentados em um banco de parque em frente a um lago sereno, refletindo sobre o passado tumultuado e o presente próspero que compartilhavam. Quem teria pensado, senhora Catherine? Jeffrey começou com um sorriso nostálgico, que o menino levado e a professora rígida da escola Aurora do Saber se tornariam símbolos de resiliência para toda a cidade? A senhora Catherine riu suavemente. Nunca subestime o poder das palavras, Jeffrey, mesmo quando pronunciadas em momentos de frustração, elas têm o poder de mudar destinos para melhor ou pior. Jeffrey concordou. Suas palavras me machucaram naquele dia, mas também me impulsionaram. Elas me deram direção, um propósito. Eu queria provar que você estava errada sobre mim, mas no processo acabei provando a mim mesmo do que realmente era capaz. A senhora Catherine o olhou, os olhos úmidos. E você, Jeffrey, com sua generosidade, me mostrou que sempre há uma chance de redenção, de mudança. Você me deu uma nova chance quando eu pensava que minha história estava escrita. Ambos perdidos em pensamentos, contemplando como intricadamente suas vidas estavam entrelaçadas e o impacto que tiveram um sobre o outro. E naquela cidade onde tudo começou, quem teria pensado que as duas palavras seriam o que impulsionaria alguém? E naquele pequeno lugar, um reencontro carregado com o fim de um antigo ressentimento e o início de uma amizade repleta de admiração aconteceu. Até que um dia, no centro da cidade, uma multidão se reuniu. O prefeito de Aurora do Saber estava prestes a revelar algo que havia sido trabalhado em segredo nos últimos meses, uma estátua em homenagem à resiliência e determinação de Jeffrey e da senhora Catherine. O bronze capturou uma cena tocante, uma professora apontando para um aluno que, com uma pulseira em uma mão e um livro na outra, olhava para o horizonte. O prefeito começou: esta estátua não é apenas uma homenagem a duas pessoas, mas simboliza a força de nossa comunidade.
mostra que, com apoio, compreensão e uma segunda chance, qualquer um pode reescrever sua história. A multidão aplaudiu, muitos com lágrimas nos olhos, reconhecendo em si mesmos os sentimentos de superação e redenção. Geoffrey e a senhora Catherine, de mãos dadas, olharam para a estátua, um testemunho duradouro do poder das palavras e da transformação que a perseverança e o apoio mútuo podem trazer.